Se eu fizer assim, é muito na cara? Olá pessoas, meu nome é Sabrina, faço parte da LASO e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um dos vestibulares mais importantes do Brasil, o Enem. Então, além dos memes atrasados, choro, enfim, a gente sabe que o Enem envolve todo o processo de produção, de testes e principalmente de cálculo de notas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Com o SUS chegando, a gente tem que entender como é que esse processo funciona e como é que a tua nota é calculada. Dentro do Enem, a gente tem basicamente dois métodos para cálculo de nota. As questões mais objetivas são feitas pelo TRI, Teoria de Resposta ao Item. Tá, mas sobre o TRI, para montar a prova oficial do Enem, o MEC seleciona 45 questões de cada área, baseadas em competências e habilidades, e também envolve um processo de uma dinâmica de fácil, médio e difícil. Para selecionar as questões, é realizado um pré-teste, bem antes do Enem, com estudantes do Brasil todo, que respondem uma prova com 48 questões, onde o TRI analisa que questões são adequadas para o Enem e quais não são. Então, questões muito fáceis são descartadas, bem como as super difíceis. Então, basicamente, a porcentagem da prova fica, 25% fáceis, 50% médios e 25% difíceis. Tá, agora pensa comigo. Imagina uma régua onde o meio é 500. As questões muito fáceis ficam abaixo de 500 e as questões mais difíceis ficam acima. As questões em si não têm uma pontuação fixa. O TRI analisa mais a quantidade de acertos e erros do estudante. Então, o que vai determinar esse peso é o teu percentual. Por exemplo, se uma questão ela é acertada pela maioria dos estudantes, ela é considerada fácil e vai ter uma pontuação menor do que uma questão que foi acertada por poucas pessoas. No caso, ela é mais difícil. Tanto o pré-teste, quanto essa régua de nota, quanto o cálculo da nota final, é feito pelo TRI. E dentro disso, a gente tem a avaliação de 3 critérios e competências para a questão, para o item de cada questão. A primeira é uma parte mais de discriminação, onde a questão ela tem que diferenciar estudantes que têm mais aquela pegada ou aquela competência, estudaram mais essa área, têm esse conhecimento, dos que não têm. Se a questão pode ser resolvida muito provavelmente pelos chutes, se ela há uma distância entre acerto e erro, ela tem que ser refeita. O segundo ponto é a dificuldade. Então, é um critério que vai colocar a questão acima de 500 ou abaixo de 500. E, por fim, a causalidade, que é a probabilidade dessa questão ser acertada no chute. Então, basicamente, se tu estudou e tem um bom conhecimento naquela área, tu vai chutar menos. É daí que a gente entende, por exemplo, porque 2 estudantes que tiveram a mesma quantidade de acertos têm notas diferentes. O TRI vai levar em conta a tua coerência com as tuas respostas. Então, vamos lá. Se uma pessoa acerta as fáceis e médias e erra as difíceis, a gente entende que ela tem um certo conhecimento na área, a nota vai ser ok. Se tu acerta as fáceis e médias e algumas difíceis, tu tá muito melhor, então tu já conhece um pouco mais, vai ter uma nota bem maior. Agora, se tu erra as fáceis e médias e acerta as difíceis, o TRI entende que tu tá chutando. Porque se tu tem a competência para responder difícil, tu deveria responder fácil. Não faz sentido? No, God! No, God, please, no! No! E a redação é mais um processo manual, onde a gente tem corretores, aquelas 5 competências, esse rolê todo que a gente vai falar mais tarde. Então, por favor, chute certo. É a minha dica. Editor, por favor, coloca a hashtag. Ele colocou? Obrigada. Então, basicamente, das questões é isso. Agora, para a redação, é um pouco diferente. A redação procura entender o quanto tu interpretou
e consegue discernir criticamente, na verdade, dissertar criticamente sobre o tema. Então não é só tipo entender e colocar os pontos. Tu tem que dar argumentos para defender o teu ponto de vista, dentro da estrutura de um texto dissertativo argumentativo e da norma culta, que é a primeira das 5 competências da redação. Cada uma delas vale 200, então no final tu pode conseguir 1000 pontos só na redação. Vale lembrar que não existe tipo assim, a redação vale 1000 e cada das outras vale 1000 também. Tem gente que tirou mais de 1000 em algumas áreas. Não existe esse negócio de pontuação final para a área, tá? Realmente é por porcentagem mesmo de acerto e erro. Tá, vamos lá. Redação. 5 competências. A primeira é o domínio da norma padrão. Então, não é só, tipo, escrever palavras difíceis e perfeito, seria 200. A norma culta leva em conta também a estrutura do teu texto, a organização, colocação correta de vírgula, de sinais de pontuação, o uso de conectivos, sinônimos, tudo isso é levado em conta. E também, claro, o uso de frases mais complexas, de palavras complexas para a tua redação. Já o segundo ponto vai da compreensão da proposta da redação. Tu tem que ler bem os textos, o tema, enfim, dissecar toda a tua redação, toda a proposta para tu entender bem o que ela está te falando e te pedindo. Então aqui é avaliado isso, o quanto tu entendeu naquele ponto do tema e o quanto tu consegue argumentar e discutir sobre. O que tem muito a ver com o terceiro ponto, que é relação, organização, seleção e interpretação. Aqui, o lance é entender como tu defende e argumenta o teu ponto de vista. Que embasamentos tu leva para isso, que dados, que informações, de onde tu tirou isso, a tua fonte, o que tu conhece que serve de embasamento para esse texto, para esse problema. Os dados que vêm no texto de apoio são muito bem-vindos, mas por favor não copiem e colhem. Isso é plágio, pega 0. Por favor, não façam. O que nos leva ao conhecimento da estrutura do texto argumentativo. Como eu já falei, o Enem cobra um texto dissertativo argumentativo. Tu expõe os fatos e tu argumenta sobre o teu ponto de vista. O que nos leva, no final, tu colocar uma proposta de intervenção, que é a 5ª competência. Só a proposta de intervenção te garante 200 pontos. Ela é extremamente importante e relevante no teu texto. Então, o problema em si procura uma solução. E aqui é cobrado se tu colocou uma solução muito geral ou uma solução mais específica, detalhada e trabalhada. Certo? Então, gente, basicamente sobre as questões de redação é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sai do YouTube ainda, te acalma. Eu preciso falar que a gente está com uma campanha super extensa e trabalhada para o SISU. Vocês estão vendo que a gente está fazendo post no Instagram, no Twitter, no Facebook. Então a gente está produzindo mais vídeos para vocês sobre o SISU e o Enem. Sobre como calcular faz, como é que faz no portal. Ele tá bugando, o que eu faço? Tudo isso a gente vai estar falando aqui para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai estar tirando também. Pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo blog. A gente tem textos no blog muito bons. Tudo que eu falei aqui vai estar no blog também escrito. Então, por favor, acessem, mandem pros amigos, mandem pros desesperados, pros que vão fazer o Enem esse ano, tá bom? A gente também tá junto com vocês. E como eu sou youtuber, né, eu tenho que falar, se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam o vídeo, compartilhem, e é isso. Tchau, gente, até a próxima.